A estrela do mar não tem uma cabeça como uma aranha. Ao invés disso, ela funciona como uma rede descentralizada. Para que a estrela do mar se mova, uma das pernas precisa convencer as demais de que o movimento é uma boa ideia. Nesse animal não existe nem mesmo um cérebro que toma decisões e veta ações. Já a aranha se comporta de forma centralizada e se alguém arrancar a sua cabeça, o animal morre. A estrela do mar é o oposto. Se perder uma das suas pernas, outra exatamente igual nasce no lugar. O livro é uma antropologia de conflitos histórica entre organizações Estrela do Mar e Aranha centralizada e descentralizada. E ele vai falar dos terroristas da Al-Qaeda, né? Ele vai mostrar que o FBI centralizado não consegue combater um grupo descentralizado. Quanto mais ele tenta procurar os líderes, mais ele vai esbarrando na multiplicação de catalisadores dentro da Al-Qaeda. Então ele vai também sugerir, ele tem essas sugestões de como você pode, e aí se você for uma organização centralizada, né, ou um país que não quer ver terroristas jogando avião em cima dos seus edifícios, como é que você pode combater terroristas que estão usando a Estrela do Mar? Então aí ele vai fazer determinadas sugestões. Uma sugestão que ele faz é você tem que criar uma rede de agentes antiterroristas em rede também. E aí então você consegue ter mais sucesso. Então fica ligado porque nesse episódio você vai descobrir que a Wikipedia, os Alcoólicos Anônimos, Bitcoin e a Al-Qaeda são todas redes descentralizadas. São todas estrelas do mar. O livro Quem Está no Comando foi publicado em 2007. Os autores são os especialistas em gestão, liderança e cultura empresarial Ori Brefman e Rodney Brackstrom. Nesse livro, você vai entender como organizações do tipo Estrela do Mar estão mudando os negócios e o mundo. Qual é o poder oculto do sucesso do Wikipedia, do Uber e do blockchain. Então escuta esse episódio até o final. Hoje temos um convidado muito especial para apresentar o episódio junto comigo. É o Carlos Nepomuceno, que utiliza os conceitos desse livro para fundamentar a escola de futurismo que ele próprio criou. E já vamos iniciar direto com a mensagem central dessa obra. Os autores, eles falam de Estrela do Mar e da Aranha, e eu vou lembrar a vocês que, por exemplo, eu tenho aqui um livro na minha prateleira aqui em cima, do nosso querido Niall Ferguson, que fala da praça e a torre. É mais ou menos a mesma ideia. Então você vê que são sempre metáforas para falar dessa situação bimodal que a gente está vivendo, né? De um lado uma cooperativa de táxi, do outro o Uber, de um lado um hotel, do outro o Airbnb. Então as pessoas estão querendo entender essa situação. Então a mensagem principal do livro é um mergulho na história, com várias histórias interessantes sobre experiências da relação, e aí ele faz uma coisa interessante, que é a relação e muitas vezes o embate, e principalmente o embate. Esse livro tem essa característica. Ele fala do embate, da briga, quando determinadas organizações mais descentralizadas, que ele chama de Estrela do Mar, e ele chama Estrela do Mar, que a Estrela do Mar tem uma característica, se você cortar ela ao meio, ela se transforma em duas, versus a aranha, que se você bater na cabeça da aranha, a aranha, ela morre. Então existe aí uma espécie de possibilidade de sobrevivência, de resiliência da Estrela do Mar, diferente da aranha. Então ele vai fazer essa comparação, e ele faz comparações maravilhosas, né? Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Já parou para pensar onde exatamente no seu corpo estão armazenados as suas memórias? Neurocientistas acharam por muito tempo que o nosso cérebro armazenava memórias de uma forma rígida. O encarregado seria o hipocampo e neurônios que armazenam memórias reportariam a ele diretamente. Quer acessar a memória do seu primeiro dia na escola? Vai então até o neurônio 18.416 e lá vai estar essa memória. Mas depois de diversos experimentos, esse modelo não foi comprovado. Achava-se que eram problemas nos equipamentos e sensores que não eram muito precisos para a medição, mas mesmo depois da evolução da tecnologia, ficava cada vez mais claro que a memória não residia em apenas um local específico no cérebro. A
Até o dia que Jerry Letvin, um cientista do MIT, propôs uma nova hipótese. Ele achava que o mecanismo da memória não era processado de forma centralizada no hipocampo e nem ficava armazenado em um único neurônio. Esse modelo foi ganhando cada vez mais sustentação e hoje sabe-se que as nossas memórias são armazenadas por redes de neurônios que ascendem em conjunto de forma autônoma e descentralizada. Mas isso não fazia sentido para a época. Como é que o cérebro humano, com todo o seu poder, estaria organizado de uma forma tão caótica? Mas a forma de organização descentralizada era a explicação verdadeira por trás do grande poder do cérebro. Uma rede descentralizada é mais resiliente. Uma estrutura hierárquica centralizada não seria capaz de comportar o número de conexões necessárias para entregar tamanha capacidade. Então, o que aparentemente parecia caótico era na realidade o segredo por trás da capacidade de processamento do seu cérebro. A Estrela do Mar, né, são organizações muito baseadas em valores, em que você não tem um gerente geral, você tem um incentivador, é um catalisador, ele chama de catalisador. Ele faz aqui umas tabelas bem interessantes. E a estratégia da Aranha é o que a gente mais ou menos conhece. Tem um coordenador, as coisas são todas mais ou menos dentro de uma determinada linha, tem quem manda, a pessoa define e as pessoas meio que vão seguindo aquele líder. Então, são dois tipos de empresa, e o que eu acho que é interessante no livro Quem Está no Comando, que ele vai buscar esta contradição entre Estrela do Mar e Aranha. Ele sai da internet, ele não vai falar de Uber e de cooperativa de táxi, ele vai falar de comparações históricas entre conflitos entre organizações mais centralizadas com organizações mais descentralizadas. Né? Essa ideia dos espanhóis, quando eles vieram para a América Latina, então eles criaram uma estratégia de conquista que era comum a todos. Eles chegavam, né? Eles eram uma organização centralizada, eles eram uma aranha, e eles chegavam num determinado império e perguntavam quem é o imperador? Fulano. Eles iam lá e matavam, davam uma cacetada na cabeça da aranha. Aí quando aquele imperador morria, ou era preso, etc., eles então desestruturavam todo o império. E aí então eles passavam a dominar. Então eles foram subindo ali, né? E aí ele vai contando, né? Quando eles chegaram já no sul ali, que hoje é os Estados Unidos, né? Eles vão subindo de baixo ali da América Latina para a direção dos Estados Unidos, e eles se deparam com os Apaches. E os Apaches tinham um modelo de organização de administração descentralizado. Eles tinham uma espécie assim de catalisadores que variavam conforme determinada situação. Então, quando eles começaram a usar a mesma estratégia, em que eles pegavam e davam uma cacetada na cabeça da aranha, aquela era uma estrela do mar. Então, aquela cacetada iria se descentralizando cada vez mais. E o que é interessante, que aí eles resolveram, então, partir para a região. Então, eles começaram a atacar as aldeias. E aí, então, os Apaches resolveram partir para o nomadismo. Então, eles iam mudando de lugar. Então, os caras não conseguiam combater os Apaches, porque todo o know-how, toda a metodologia que eles tinham, né, de conquista, era uma metodologia de aranha versus aranha. Quando eles fazem a metodologia aranha versus estrela do mar, a estrela do mar tende a se dar bem, porque ela vai se descentralizando e eles não conseguem ter sucesso. Faça as seguintes perguntas para saber se está diante de uma aranha ou de uma estrela do mar. 1. Existe alguém encarregado? Se você identificar um CEO, chances são de que está diante de uma organização centrada em forma de pirâmide, uma aranha. Se não estiver claro quem está no comando, chances são de que a organização é uma estrela do mar. 2. Existe uma sede, um endereço físico. As organizações descentralizadas tipo Estrela do Mar geralmente não têm um quartel-general. 3. Se você eliminar o quartel-general, a organização ainda vai existir? Se a resposta foi sim, provavelmente está diante de uma estrela do mar descentralizada. 4. Existe uma divisão de departamentos ou funções? Em uma estrela do mar, geralmente não é necessário reportar a um superior. 5. Se você tirar uma unidade, a organização vai se prejudicar?
As unidades nas estrelas do mar são como suas pernas. Provavelmente a organização vai sofrer no início, mas logo uma perna nova se regenera no lugar daquela que foi cortada. Isso não acontece com a aranha. 6. O conhecimento e o poder estão concentrados. Nas organizações aranha, é a cabeça que concentra tudo. Em Estrelas do Mar, o conhecimento é distribuído por toda a organização e todos têm grandes poderes de decisão. 7. A organização é rígida ou é flexível? Estrelas do Mar descentralizadas são ágeis, amorfas, fluidas e adaptáveis. As aranhas são rígidas e lentas. 8. É possível contar com precisão o número de colaboradores ou participantes? Se a resposta for sim, possivelmente você está diante de uma aranha. 9. As unidades são financiadas pela organização? Nas Estrelas do Mar, por serem independentes, as unidades geralmente têm um financiamento próprio e não dependem financeiramente da cabeça da aranha. 10. A comunicação é direta e sem intermediários? Nas Estrelas do Mar, as unidades se comunicam horizontalmente. Já nas aranhas, todas as mensagens passam por rede hierárquica rígida. Se você está pensando em comprar esse livro, conheça a nossa loja na Amazon, resumocast.com.br/Amazon. Faça uma busca por esse livro ou algum outro do seu interesse, pois comprando através da nossa loja, você contribui com o nosso propósito e nos ajuda a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. resumocast.com.br/Amazon. Uma comparação que eu acho muito interessante que os autores fazem é o seguinte: quando nós tínhamos a indústria da música, né, tem muito jovem que não pegou isso, mas quando eu ia, num determinado momento, comprar um disco, você tinha as faixas todas do disco, era LP. Depois veio os CDs. Então você queria ouvir, sei lá, a música 3, a música 5. Então você tinha que comprar o CD, né? Quando a gente foi digitalizando, foi pro CD e depois foi digitalizando e foi pra internet, a indústria da música conseguia, né, manter o canal de distribuição funcionando. E de repente surge uma empresa, Estrela do Mar, que foi o Napster, e o Napster permitiu que as pessoas pudessem começar a copiar a música e baixar a música de maneira descentralizada. Isso foi o caos para a indústria da música, porque a indústria da música perdeu o canal de distribuição. Então, em vez de você comprar um CD para usar naquela faixa, para você escolher a pegar 2 faixas, você começou a baixar a faixa que você queria. Então, isso criou um problema para as organizações centralizadas da música. Aí eles resolveram atacar a Estrela do Mar, que é a regra que o pessoal do Quem Está no Comando diz. Quando você tem uma Estrela do Mar, se você for usar a metodologia da aranha, a tendência que vai acontecer é que a Estrela do Mar vai se dividir em mais empresas. E foi o que aconteceu. Eles começaram a atacar o Napster e começaram a aparecer outras organizações que começaram a imitar o modelo do Napster, mais descentralizadas. Então você foi aumentando a descentralização ao invés de conseguir barrar essa mudança. Esse é o exemplo mais moderno. Depois você tem outro exemplo que é bem interessante também, que ele vai falar dos alcoólatras anônimos, que é a primeira vez que eu passei a encarar os alcoólatras anônimos como uma rede centralizada, em que os alcoólatras anônimos, a primeira forma de resolver o problema da bebida era através, primeiro que as pessoas achavam que era um problema moral, depois veio a ideia de que era um problema de ordem de saúde, mas não se tinha tratamento. Então o cara queria parar de beber e não tinha como pedir para parar de beber. E não tinha postos de saúde suficiente, uma metodologia eficiente para a pessoa parar de beber. Aí veio a ideia dos alcoólatras anônimos de criar grupos descentralizados a partir de determinados valores que cada um dos grupos se utiliza, e os grupos são independentes. E ele fala sobre essa questão da independência dos círculos. Os círculos vão sendo criados e as pessoas vão, a partir do momento que você cria um grupo do AA, simplesmente você tem que seguir determinadas regras e determinados valores e o grupo está criado. E a partir daí você foi disseminando o tratamento contra o alcoolismo e foi tendo um resultado muito melhor que se fosse um tratamento estatal. Porque as próprias pessoas que vivem um problema ajudam na solução, né, na procura de soluções mais adequadas. As 5 pernas da Estrela do Mar. Perna 1, os círculos, que são os pequenos grupos, geralmente sem hierarquia interna e muitos horizontais.
Eles estão sempre motivados para contribuir e proteger a organização. Hoje, a barreira para se ingressar em um círculo virtual é muito pequena por causa da internet. Perna 2. O catalisador. É quem inicia a reação em cadeia e patrocina os estágios iniciais da estrela do mar até que ela consiga andar com seus próprios recursos. É quem tem visão inicial e arquiteta a execução para tirar a ideia do papel. Perna 3. A ideologia. É a motivação que leva os círculos a se formarem. Nas organizações Aranha, essa motivação é financeira. As pessoas ingressam porque estão atrás de remuneração. Nas Estrelas do Mar, a compensação é uma causa, uma visão, um princípio ou uma ideologia. Perna 4, uma rede pré-existente. Círculos já conectados, mas que ainda não gravitam ao redor de uma ideologia em comum, são grandes oportunidades para iniciar uma Estrela do Mar. Exemplos de redes pré-existentes são grupos religiosos, torcedores de esportes, clubes de leitores, masterminds e uma infinidade de redes conectadas na internet e grupos de pessoas. As plataformas já existentes são redes que podem ser utilizadas para iniciar uma Estrela do Mar. Um exemplo é a Wikipedia, que só foi possível depois da invenção da internet para proporcionar a infraestrutura inicial necessária. Perna 5, o campeão. Segundo o livro, os catalisadores são carismáticos, mas eles precisam de campeões para ajudar na disseminação da ideia. Os campeões são aqueles que realmente irão se beneficiar ao ingressarem na causa e irão se comportar como vendedores da ideologia. Eles são os embaixadores que irão disseminar as ideias do catalisador. Quando as 5 pernas estão presentes, temos uma Estrela do Mar. Quando a gente vai colocar esse aparato conceitual do quem está no comando para o momento atual, né, o que a gente tem? Nós temos aí uma antropologia nesse livro, como eu definiria esse livro, é uma antropologia do conflito, organizações centralizadas e organizações descentralizadas. Então, o que acontece? Essa antropologia que ele faz, ela não é tecnológica, ela é basicamente ideológica. Os Apaches eram ideologicamente identificados com a descentralização. Eles vão falar dos Quakers, eles vão falar do AA. Então, são organizações que ideologicamente, por vários motivos, eram descentralizadas. Quando a gente tem agora a chegada da internet, nós temos uma descentralização que é provocada por uma tecnologia, o que é diferente. Isso não está no livro, né? Então, tecnologicamente, nós começamos a ter a possibilidade de uma descentralização, né, que não era possível antes da chegada da internet. E isso há uma disseminação, um aumento radical da descentralização, né? Então, e aí isso é uma conversa que rola muito aqui na escola, que as pessoas dizem, o Bitcoin é distribuído, é mais distribuído, com certeza. O Uber, né, ele tem um aspecto descentralizador, mas por outro lado, a plataforma do Uber é centralizada. Então isso é uma coisa muito interessante. Existe uma descentralização no Uber que as pessoas hoje podem, de uma maneira muito fácil, entrar para ser motorista e de uma maneira muito fácil, em qualquer bairro que ela tiver, pedir o motorista do Uber, coisa que não era possível antes, porque você tinha a burocracia dos taxistas, a burocracia das cooperativas de táxi. Mas, por outro lado, você criou uma plataforma centralizada. Então, a tendência do Uber é o surgimento de novas plataformas descentralizadas. Então, a gente está apostando na blockchainização, ou se você quiser, na uberização da uberização, né? Então, a gente vai ter esse novo ciclo. E a gente já tem, com esses exemplos, empresas, como é o caso, iniciativas, né? Como é o caso do Bitcoin, que já são descentralizadas, porque estão usando as ferramentas do digital, e a plataforma também é descentralizada. São duas descentralizações ao mesmo tempo. O Uber é uma centralização da plataforma com uma filosofia descentralizada de administração. E o blockchain é uma descentralização em termos de filosofia e uma plataforma descentralizada. São duas descentralizações ao mesmo tempo. Resumo Cast. Livros para empreendedores. As tecnologias que foram inventadas nas últimas décadas para conectar o planeta proporcionaram o surgimento de plataformas
que por si só já servem como redes pré-existentes e aceleram o desenvolvimento de organizações no formato de Estrela do Mar. E se você pensa que é muito tarde para entrar no jogo, está enganado. A grande oportunidade que reside nos tempos de hoje é que o poder da descentralização não é compreendido por muitas pessoas, especialmente aqueles que estão no poder e dominam os mercados. Dessa forma, quem se dedicar a entender o que está acontecendo e definir os seus objetivos levando em conta a estratégia das redes descentralizadas e da Estrela do Mar, vai adquirir vantagem e destaque, seja para uma pequena startup iniciando ou uma grande organização já estabelecida. Eu queria contar uma história bacana aqui no Brasil, né? Que eu participei, tive lá, né? Não só como pesquisador, mas também como cidadão, nas manifestações de 2013, em que as pessoas saíram para as ruas, tem até um cartaz famoso, né? Saímos do Facebook. Então, o que foi interessante ali, e ali era um movimento Estrela do Mar, as pessoas, teve um período que eu trabalhei em sindicato, numa determinada época da minha vida, em que as manifestações eram organizadas por um carro de som, esse carro de som definia palavras de ordem e as pessoas falavam as palavras de ordem do carro de som. Isso é totalmente Aranha. Quando se combinou, e para fazer a combinação da manifestação, da passeata, qualquer coisa, você tinha que imprimir cartazes, colocar nas ruas, as pessoas ficavam sabendo daquela manifestação e ia para a manifestação. Quando surgiu o Facebook, o Orkut, etc., as pessoas foram para as ruas por causa de um momento de passagem de ônibus, mas aquilo transbordou. As pessoas começaram a pedir mudanças no país. E é engraçado que quando você ia para a rua, as pessoas levavam cartazes, às vezes brincadeira, ou não, as pessoas diriam, não quero mais tomar banho, não quero mais que minha mãe fique me obrigando a tomar banho. Aí o outro levantava, quero o aumento da minha mesada. Então eram umas brincadeiras, era uma coisa que cada pessoa levava um cartaz. Os manifestantes não queriam bandeiras de sindicato, não queriam bandeiras de partido e não queriam carros de som. E aquilo foi se espalhando. E a Dilma, que era presidente na época, chegou e disse, olha, eu quero conversar com os líderes das manifestações. E não tinha líderes. E aí são manifestações que tinham catalisadores. Você poderia dizer que tem lá, 200 ou 500 catalisadores que de alguma forma organizavam, pensavam num dia e a coisa ia daquela maneira. Então ali naquele momento você tinha claramente a Dilma, a presidência da República, os sindicatos e os partidos Estrela do Aranha, e você tinha as manifestações na rua, né, com os cartazes descentralizados e tal, que era a tal da Estrela do Mar. Mesmo sendo ambos líderes, os catalisadores e os CEOs utilizam diferentes ferramentas e possuem diferentes competências. Vamos ver. O CEO é o chefe. O catalisador é um parceiro. O CEO usa o comando e controle. O catalisador, a confiança. O CEO é racional. O catalisador é inteligente emocionalmente. O CEO é poderoso. O catalisador é inspirador. O CEO é diretivo, o catalisador colaborativo. O CEO geralmente está sob os holofotes, o catalisador por trás das cenas. O CEO incentiva ordem e organização. O catalisador, ambiguidade e conectividade. Um chefe, um gerente, para ele tomar uma decisão, ele necessariamente precisa ler alguma coisa, ouvir alguma coisa, escrever alguma coisa. E aí ele toma a decisão, aí ele precisa escrever alguma coisa ou falar para alguém da decisão que ele tomou. Tudo passa por um coordenador. É o modelo que a gente chama aqui de alcateia de lobo. Tem o líder alfa. O líder alfa é sonoro, então ele opera no som. Quando a gente fala de Uber, quando a gente fala de blockchain, já não é mais gestão, é curadoria. Na curadoria você não tem som, você tem rastro. O Uber coordena milhões de motoristas através dos rastros. São rastros digitais e quando você dá a estrelinha, você está dizendo esse motorista é positivo ou negativo, esse carro é positivo ou negativo. Quando você vai num Airbnb, você elogia o anfitrião, você está criando uma reputação. Quando você elogia o hóspede, você está criando
criando uma reputação. Então, esse novo macro modelo de sobrevivência, ele é filosoficamente diferente do outro. Então, qual é a base para você criar uma organização uberizada ou blockchainizada? Você não mais coordena as pessoas através de sons. Você cria uma plataforma, você deixa que as pessoas coloquem os seus produtos e serviços nessa plataforma, como você tem visto por aí, e você deixa o usuário qualificar os produtos e serviços e os fornecedores, e esta classificação dos usuários é que vai dando a possibilidade, e aí sim, do curador da plataforma poder organizar aquilo tudo e aquilo não virar uma bagunça. Então, quando a gente fala de novas organizações que estão gerando valor na sociedade, são organizações que estão praticando um modelo administrativo filosoficamente diferente do modelo administrativo que a gente estava acostumado. E é isso que é difícil de entender, porque a gente não entende que as novas mídias criam a possibilidade da gente criar novos macromodelos de administração. O livro traz algumas das regras que estão sendo redefinidas pelas novas tecnologias e possibilidades de organizações Estrela do Mar. Regra 1 diz economia de escala. A descentralização faz com que os pequenos tenham grandes chances de derrotar os grandes e estabelecidos players. Regra 2, o efeito de rede, onde cada membro adicional aumenta exponencialmente o valor total da organização, pois possibilita escalar conexões possíveis na rede. Regra 3, o poder do caos. As organizações Estrela do Mar são incubadoras perfeitas para a criatividade, inovação e ideias malucas que são reprimidas em outros contextos. Regra 4, conhecimento nas pontas. Em uma Estrela do Mar, cada perna é independente e equipada com sensores para perceber o mundo e tomar decisões de qualidade de forma ágil e eficaz. Regra 5. Todos querem contribuir, porque dessa forma podem expor suas habilidades e sentir que estão co-criando e deixando o seu legado. Regra 6. Cuidado com o efeito Hydra. Se você pertence a uma aranha centralizada e acha que pode combater uma Estrela do Mar cortando uma de suas pernas, será surpreendido com um efeito parecido com o ser mitológico grego Hydra. Era um demônio com várias cabeças e quando alguém cortava uma das cabeças, duas outras cresciam no seu lugar. Regra 7. O catalisador. Uma pessoa ou uma organização que inspire as pessoas a entrarem em ação, arquitete a rede e saiba quando é hora de sair. Lembre-se, se um catalisador se tornar um CEO, a aranha terá uma cabeça e vai deixar de ser Estrela do Mar. E esse pode ser o fim de tudo. Regra 8. A ideologia. As pessoas formam círculos em torno do que acreditam profundamente e escolhem seguir. Essa é a forma mais poderosa de liderar. Ajude as pessoas a fazer o que elas já querem fazer. Regra 9. Medir, monitorar e gerenciar. As métricas de uma Estrela do Mar estão voltadas para entender a saúde das relações e trocas entre os círculos. Os membros continuam participando? Está se tornando centralizado? As interações estão aumentando? Regra 10. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Mais e mais organizações tradicionais e líderes estão adotando uma abordagem híbrida para sobreviver no mercado. Organizações já existentes também podem tirar vantagem da estratégia da Estrela do Mar, que no início pode parecer um caos, mas, segundo o livro, a transformação pode dar origem a uma das mais poderosas forças que o mundo já viu. O episódio de hoje do ResumoCast fica por aqui. Para conhecer a parceria entre o ResumoCast e a escola Bimodais do Nepô, visite resumocast.com.br/Bimodais. O link está na descrição desse episódio. Uma ótima semana e eu te vejo na segunda que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.